Eu Só tô para te super orgulhoso, avisar. cara. E aí, Diga. como é que você tá? Tô bem, eu tô preocupado com essa luz, tá muito escuro? Porque eu tô mais Não, tá confortável com essa luz ótimo. do que aquele clarão em cima. Então, tô bem, tô muito feliz aí com o convite, mas faça aí as apresentações que você quiser pra gente ganhar tempo, porque eu tô com medo, muito medo desse horário não dar conta, mas vamos lá, Não, de uma tranquilo. hora. Ah, não sei, é 1h30, né, o Zoom? Não, eu falei que 1h30, eu falei que é o que costuma durar os nossos Ah, bate-papos, tá. mas se o Tudo bem. papo estiver muito empolgante, o A pessoal gente vai. reinicia e vambora, beleza. Beleza. Só para te avisar que eu não te falei, a gente grava, né, as conversas, e aí posteriormente Uhum. vai lá para o nosso canal do YouTube, depois eu te passo o link para se você quiser assistir. Tá, não vou falar mal de ninguém, então, dos Então, bastidores. Tô brincando, acho que jamais faria a gente isso. já teve uns casos assim. Sério? É perigoso. Arriscado. Não, não, a gente não fala nada absurdo aqui. Ah, É, tá. bom, Andrés, eu te passei, né, o material, o site, né, eu acho que o e-mail do Brother também, né, não sei se você teve tempo de ver alguma Uhum, coisa, mas basicamente o Brother Voice é um coral performático, digamos assim, um coral show, que ele começou como uhum, de um projeto de estudo lá em 2012 e segue até hoje. É, e aí a gente está fazendo esses encontros semanais, e aí uma vez por mês a gente faz esse bate-papo com convidados. Só uhum. para você conhecer o pessoal, né? A gente tem o Fernando Pompeu, que é o diretor musical e idealizador do projeto. Sim. A Renata Cabral, que faz a preparação vocal do pessoal. A gente tem a Luana também, que é a preparadora cênica, que eu não sei se ela está aqui agora. Não, não entrou ainda. Ainda não. Deixa E eu aumentar basicamente, um pouquinho o brilho só, pode falar. Desculpa aí, peraí. É muito escuro. não, para a gente tá ótimo. Tá. Não, era a tela do meu celular mesmo, tava ficando muito escuro. Vamos lá. Ah, tá. E eu queria que você começasse já se apresentando, falando um pouco da sua formação e, Uhum. resumidamente, um pouquinho do trabalho que você exerce. E aí depois a gente vai abrir para umas perguntas, que eu já tenho algumas aqui prontas também para te fazer. E aí você pode ficar à Tá. vontade para falar o que você quiser. Muito obrigado. Bom, vou falar primeiro da minha formação acadêmica, né, digamos assim. Eu comecei a fazer aula de teclado e piano muito novinho. E aí uma coisa que eu gosto de falar sempre quando eu vou falar minha formação é que desde criança eu gostei muito de variar os meus gostos e as minhas habilidades. Então, desde criança eu tinha vontade de tocar com coisas de teatro, assim, muito fresco, muito a grosso modo na minha cabeça, porque eu era criança, né? Mas banda me encantava muito, teatro me encantava, trilha sonora, qualquer coisa que tinha música me encantava muito. Então, isso foi vindo comigo desde cedo. Porque, assim, a gente está falando de musical, mas a minha formação envolve muita coisa. Mas aí na adolescência eu tive banda de rock, eu fui muito por esse caminho no começo, né, com bandas para fazer baile, para fazer festa, essas coisas. E aí tive a vontade de fazer faculdade de música, porque eu tentei outras faculdades desses, digamos, empregos normais, de gente normal, tipo administração de empresa, comércio exterior, mas não deu muito certo. Fiz até alguns meses na PUC e tal, nem vou considerar isso, porque nem deu tempo de aprender nada. Mas aí eu falei, não, cara, vou fazer uma faculdade de música, porque eu acho importante eu ter essa formação, porque eu acho que para eu trabalhar com isso eu preciso ter uma faculdade. Eu tive isso muito na cabeça quando eu estava procurando um curso, de que para eu trabalhar com música eu teria que ter uma faculdade, trabalhar, não sei, ascender na carreira, né? E aí eu fui me preparar para fazer faculdade de música. Aí entrei na Unesp, eu entrei num curso de bacharel em música com foco, com especificidade em piano. E então eu sou formado em piano erudito. Minha formação principal é essa. E aí o teatro musical entrou de uma forma curiosa na minha vida, porque quando eu estava na faculdade, uma amiga minha me chamou para fazer um curso que ela falou: "Você vai adorar esse curso, é a sua cara". E eu não sei como que ela falou que era a minha cara, porque a gente se conhecia há um mês. Ela falou assim: "Chama Team Broadway". Aí eu falei: "Tá, vamos". Ela falou assim: "Ó, tem aula de canto, tem aula de não sei o que, mas você vai adorar". Eu falei: "Cara, nem sei o que é teatro musical. Para mim, teatro musical era Bela e a Fera. Acho que eu conheci Os Miseráveis porque vi em algum lugar". E aí eu falei: "Ah, vamos embora, vamos fazer". Aí eu fiz o curso em 2010
E, cara, eu lembro que o primeiro dia eu tive aula com o Adriano de Sidney. Primeiro dia já, que depois o cara virou praticamente meu padrinho, assim, em teatro musical. Primeiro dia eu já tive aquela aula de canto, falei, cara, que diferente isso aqui. Diferente da faculdade, né? É, sei lá, era mais era uma outra forma de ver a música que eu não conhecia ainda. Só na faculdade eu achava as coisas muito sérias, muito erudito, muito assim, tudo mais. Aí eu fui fazer esse curso do Tim Broadway e aí foi esse curso que me deu o primeiro olhar para o teatro musical como eu tenho hoje, né? Porque, como eu falei, para mim era só uma coisa que existia. E aí, tipo assim, fui apresentado ao Wicked, que eu nem sabia o que era. Tipo assim, deram lá as músicas para aprender, o One Short Day. Eu falei, mano, da onde vem isso, sabe? Tipo, nunca tive acesso a isso. Lemis, a gente montou o Wicked. Eu fiz até o Fieiro na montagem. Tipo assim, não procurem isso no YouTube, porque eu acho que vocês vão encontrar. E não tá bom. Mas tudo bem, vai. Eu tinha 21 anos e fiz Já lá, sei, beleza, fiz mas as vale montagens. procurando. Não, vai, pode procurar. Mas acho que não tem. Eu procurei faz alguns anos, não achei. Mas isso, cara, me abriu muito a cabeça, esse curso. Por isso que ele está no meu currículo. Toda vez que eu mando currículo, eu boto esse curso. Porque foi um mês de workshop, mas abriu muito minha cabeça para o teatro musical, para dança, cara. Não, tipo, não tinha expressão corporal, não tinha nada, tipo assim. E é importantíssimo para músico, para cantor, tipo assim, é imprescindível você ter esse conhecimento, pelo menos esse contato. E aí daí foi quando eu comecei a me interessar por musical e o Adriano de Sidney na época falou assim, olha, por que você não toca em musical? Você pode cantar, você pode fazer parte como ator, que era o que eu estava percebendo que era o curso, né, que foi me apresentado, mas por que você não toca? Você tem uma formação e tal. E aí ele me chamou para fazer o Avenida Q, 2010, que foi a remontagem, para quem conhece, acho que todo mundo conhece. A primeira montagem foi com o elenco carioca, e aqui fizeram a montagem com a Dona Adele, com a Marilice. E aí foi meu primeiro contato. Aí eu entrei em teatro musical e tô até hoje. Aí eu fui passando por vários, né? Se vocês quiserem esmiuçar isso, não sei, mas vou deixar talvez para as perguntas, se vocês quiserem, para não tomar muito tempo. Mas a minha formação é essa, como músico, a formação acadêmica, digamos assim. Tive as aulas de conservatório, aulas de teclado, tive as minhas bandas, e aí entrei em teatro musical. E hoje eu faço esse trabalho de pianista de teatro musical, pianista de orquestra, que tem uma diferença, né, que só toca na orquestra, mas eu também faço muito que particularmente, acho que eu gosto talvez tanto quanto tocar na orquestra, às vezes até mais, são os ensaios. Para mim, ensaio é maravilhoso, cara. Eu não sei como as pessoas falam que não gostam de ensaiar, eu já ouvi gente falando, mas eu adoro ensaiar, ver o processo do diretor, ver, tipo, sei lá, Zé Posse, o Zé Henrique trabalhando, fazendo aquilo tomar corpo, eu acho muito legal, então eu acompanho muito ensaio, aprendi muito já acompanhando ensaio, e também, de uns tempos para cá, comecei a trabalhar como maestro também, né, em algumas orquestras, depois que eu fui também aprendendo isso. Um pouco de experiência eu tive na faculdade, um pouco de experiência eu fui aprendendo mesmo fazendo, ou com os maestros que trabalhavam comigo nos musicais, fui fazendo ali um sub aqui, um sub ali, até pegar mesmo e falar, eu sou maestro, se quiserem me contratar como maestro, eu posso fazer também. E esse é meu trabalho principal como músico, como profissional de música. Mas já fiz trabalhos de ator, de cantor também, mas acho que eu me vendo, vamos dizer assim, como pianista. Legal. Não, eu acho que se você quiser falar até um pouco mais desse processo de ensaio, eu acho que é muito válido, porque no coral a gente tem é um coral que foca, né, como eu te disse, em repertórios musicais, e a gente faz cena, tem movimentação cênica, né, coreografia cênica. Só que tem essa coisa, né, no nosso ensaio, geralmente é feito o ensaio vocal. Só que quando a gente vai fazer Uhum. um ensaio corporal, com coreografia, com cena, a gente usa os playbacks, porque normalmente em apresentações o pessoal usa playback, que é uma Sim. grande questão, porque a gente não tem uma banda ao vivo. E é muito diferente, né? Você soltar um playback para você ensaiar a cena e você ter um pianista ao vivo lá na sala para estar ensaiando. Então, se tiver alguma Sim, coisa que você queira falar sobre esse processo de ensaio junto com o pianista, porque tem essa coisa, né? tá. O elenco fica um tempo ensaiando só com o pianista, depois que você vai, às vezes, alguém coloca algumas produções colocam uma bateria para dar uma percussão, Sim. e aí, ou então o elenco só vai encontrar a orquestra lá, né,
na Italiana, lá para frente, Italiana. faltando 2 semanas para o espetáculo, e aquela loucura que a gente sabe. Sim. Cara, isso é um assunto à parte que rende muito, 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 muito. Eu vou ver como eu vou trazer as coisas mais importantes. O musical, tradicionalmente, o ideal, por exemplo, vamos pegar um musical como Cabaré. Tem muita coreografia, tem muito canto, tem muita cena. Então tem que ter um pianista e um baterista. Então nos ensaios, por exemplo, quando eu fiz o Cabaré, tinha 3 pianistas que se revezavam, porque tinha muita coisa para tocar e uma baterista o tempo inteiro. E o pianista, nos ensaios, ele está representando uma orquestra. Então, isso, claro, eu estou falando assim, mas assim, até eu aprender essas coisas, até isso entrar na minha mão, tempo muitos erros e acertos. Mas assim, quando eu vou tocar uma música, por exemplo, Mine Hair, eu tenho que tocar o banjo, que vai ser a coreografia para Sally Balls fazer a perna, não sei o quê. Eu tenho que tocar um ataque de metais que o coreógrafo vai ouvir e falar, tem um ataque aqui, o que é isso? Aí ele ouve lá no original e fala, isso aqui está na partitura, vai ter na orquestra, então vamos marcar em cima disso. E esse trabalho é muito do pianista, cara. Quando eu estava fazendo esse musical, o Marconi me puxava muito a orelha, porque como eu não tinha uma leitura ainda de partitura tão fluida, hoje é um pouco mais, né, depois de 10 anos, ainda bem que melhorou, eu pegava as coisas de ouvido. Então eu ficava ouvindo aquele musical a noite inteira, chegava lá e tocava, porque já estava no ouvido, batia na partitura, juntava e tocava. Ele falava, você só que está tocando de ouvido, você não olhou a partitura. Aí o coreógrafo não marca, aí chega no dia da italiana, ouve e fala, mas tem um metal aqui. Claro, uma coisa ou outra ele vai ouvir, pode mudar a coreografia depois ali, mas o trabalho do pianista é fazer a redução da orquestra. Como é um musical que tem muita coreografia, nesse caso tinha bateria também. Tem muitos musicais que têm essa formação, piano e bateria. Geralmente só piano. Eu peguei uma bucha logo de cara, assim, de lógica, porque o primeiro musical que eu fiz foi Vendido Aqui e não tinha orquestra. Era playback, o musical inteiro, mas tinha uns retalhos, umas emendas, umas músicas de cena que tinha que ser piano por causa do tempo, porque nem tudo playback dá conta de fazer. O que acontecia? Eu tinha que pensar nesses recortes e acionar os playbacks para isso ficar fluido. É muito difícil fazer playback porque ele não muda o andamento nunca. É bom porque o ator fica sempre naquele mesmo andamento, mas não tem uma liberdade para ele fazer um pouco mais solto, mais livre, e fica aquela coisa meio engessada todas as sessões. Fica uma coisa muito presa com playback, mas é possível fazer um musical com playback. Vai ficar engessado, não vai ter o punch da orquestra e tudo mais. Mas para mim foi difícil isso, porque eu tinha que tocar as músicas igual no playback para eles ensaiarem. E às vezes o diretor musical, que era o Adriano, falava, não, vamos usar o playback aqui, porque se o Andrei tocar vai ser diferente, então tem que ser assim. Então, assim, cara, essas escolhas que a gente vai fazendo tem que ter alguém com uma sensibilidade, né, e com um conhecimento musical muito, muito grande. É realmente, assim, ensaiar com playback é muito difícil. Porque às vezes você quer passar, cara, uma coreografia que tá, tipo, no minuto 3 e 3. Aí você fica sempre voltando, sempre voltando. Quando tá com o pianista, ele fala, pega no compasso tal e ataca. Faz mais lento. Tipo assim, eu me dei muito bem trabalhando com o Thiago Jansen, que é um coreógrafo também, que acho que vocês devem conhecer, porque ele, cara, ele falava os números do compasso no musical do Era do Rock. Ele falava assim, ele não é músico. Ele falava assim, Andrei, vamos pegar da parte tal. Eu falava, tá. Ele fala, que compasso que é? 30. Aí ele marcava na cabeça dele, compasso 30 de novo. Então, mano, a gente se comunicava super bem. Dava para fazer mais rápido, dava para fazer mais lento. Com pianista, cara, é muito melhor isso. É muito mais fácil. Eu acho sempre que, entre aspas, sai mais barato você ter um pianista, porque você resolve as coisas muito mais rápido, passa menos estresse, não precisa de alguém só para ficar apertando playback, ou soltando playback, às vezes não tem conexão, aí não tem o cabo P2, aí não tem extensão, aí a caixa tá ruim, não sei o quê. Piano tá ali, É mais é uma dinâmico. facilidade. É mais dinâmico, né? É mais dinâmico, né? Exatamente, muito, muito mais dinâmico. Você, ensaia, fora que você também ensaia, o piano tá ali para fazer aquecimento vocal, tá ali para fazer, tipo, correções com os cantores, né? Além de ser o instrumento para ajudar na montagem em si, que está substituindo o playback ou substituindo a orquestra, ele tem outras possibilidades, outros usos, que é como eu falei, das correções e tudo mais. Acho que, resumidamente, é isso. A gente sabe bem o que é passar perrengue com equipamentos adjacentes de som e tudo mais.
Ah, nem me fale, Em cara. cima disso, eu queria saber se o Fernando ou a Renata tem alguma pergunta específica para fazer até aqui, ou se a gente continua. Renata. Olá. Olá. Bem. Obrigada por você estar aqui em primeiro lugar, muito bacana. E obrigada por você falar dessa questão do pianista, porque é uma coisa que a gente, às vezes, né, a gente precisa ter o playback, né? A gente não tem um pianista que acompanha a gente e tudo mais. Mas aí eu vou falar aqui uma coisa que sempre me irritou e que eles sabem que me irrita. Que eu cheguei no Broadway, quando eu cheguei, beleza, tava passando a música, não sei o quê, aí tava passando a coreografia de alguma música, não sei o quê, né? Aí alguém falava, a Luana falava assim, volta no pedaço tal. Não precisa ser com playback, não, vai lá. Nossa! Mas, Cara, assim, não me fala ela isso. queria ver coreografia, ela queria ver cena. Só que aí prejudicava muito a questão vocal, né? Porque a galera ensaiava, beleza, de um jeito, e aí quando chegava para colocar a voz, mudava muito, né? Então, e aí eu comecei a reclamar muito disso, e aí eu vou lá no piano, nem que seja só para dar a primeira nota e a gente pegar importantíssimo. No coisa, mas assim, então obrigado por falar sobre isso, porque é uma coisa que sempre me irrita e a galera sabe que me irrita, então. Mas na minha pergunta, quer falar, Luana, alguma coisa? Não, eu ia falar. Olá, Luana, tudo Oi. bem? Não, e assim, e o que complica a gente é porque todo mundo faz parte do grupo. Então, a gente não tem uma pessoa que está ali disponível apenas para dar play, pause, enfim. Então, vamos voltar não sei aonde. Aí sai um correndo lá, vai, volta, daí... Perde a deixa. Nossa... E a Renata quer me amar, porque eu falei assim, vamos só falar a música? Aí já saiu, não! Ela, não, pelo amor de Deus, não canta, não canta. Porque, só um parênteses, antes da sua pergunta, Renata, né? Mas, na verdade, a pergunta... a pergunta você comentou que você fez o Team Broadway e isso mudou a sua visão de como ver coisas e tudo mais. Eu queria saber quando foi que te deu o start de sair da coisa acadêmica, que você estava lá super envolvido, super, né, para engajar profissionalmente na questão dos musicais, enfim. Cara, uma ruptura, né? Ruptura forte, assim. Eu me formei em conservatório também, piano de conservatório, e eu sei que é muito rígido, muito, né, com muitas amarras, né? E aí, como é que foi esse ponto aí de ruptura? Se foi só a questão do Team Broadway ou teve outras coisas, você se envolveu? Como é que foi assim? Eu não chamaria de ruptura, foi assim, tipo, eu vi uma porta colorida e falei, vou entrar, tipo assim, porque, mano, faculdade para mim, a turma da faculdade, o estudante de música erudita, geralmente é uma galera muito focada, porque tem que ficar horas estudando, e eu acho que isso reflete muito na personalidade. Então, assim, eu sempre estive com pessoas que estavam estudando muito, eu também estudava muito, tinha muita coisa para fazer de repertório. A gente cumpria o repertório por ano de fazer, tipo, no primeiro semestre, uma peça barroca, uma peça romântica, uma peça brasileira, um estudo virtuoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro semestre. A gente passava o primeiro semestre com a cabeça nisso, fora as outras disciplinas, né? Tipo, história da música, teoria musical, etc. Segundo semestre, mesma coisa. E ficava nesse negócio e tal. E eu falava, cara, eu sempre pensava, o que eu vou fazer da minha vida com isso? Tipo assim, beleza, eu vou virar um puta pianista, tô melhorando, eu sentia melhor a cada semana, porque eu entrei lá um pouco cru, né? Tipo, a faculdade me trouxe um chão, assim, um conhecimento muito bom. Mas eu falava, cara, e o mercado nessa história, né? Cadê os professores falando de profissionais? Não falam. Existe uma certa... será que eu chamo de ilusão? Vou chamar de vislumbre, que o músico de faculdade vai sair dali e vai ser concertista, que é ir na Sala São Paulo, tocar um repertório maravilhoso. Cara, isso é um zilhão. É muito difícil. Para quem é violinista, tocar instrumento de corda, tem coisas de orquestra que é mais fácil de aparecer. Para pianista não é assim.
Tipo assim, se eu pudesse falar para cada pessoa que entra na faculdade de música, para a pessoa fazer de tudo, mano, aparecer um negócio de teatro para você fazer na sua escola, faz. Precisa de um pianista para tocar 2 acordes, vai. Precisa de um pianista para tocar no estúdio, para gravar um negócio com alguém que vai tocar um axé, vai. Vai tudo, porque assim, você vai achar o seu nicho, entendeu? Eu não digo que o meu nicho seja teatro musical, é um dos meus nichos, que eu adoro. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, onde teve esse estalo, foi quando eu fiz o Avenida Q. Foi assim, tipo, eu falava, cara, isso é muito mais legal do que eu estou fazendo na faculdade. Legal no sentido, assim, da onde a faculdade está me levando, porque eu não queria ficar fazendo recital de piano. Eu gosto de tocar piano, mas eu gosto de estar envolvido num contexto. Eu gosto, se eu for fazer um show meu, assim, o show do Andrei, teria piano, teria eu cantando alguma coisa, teria algum número, alguma coisa, coisa de luz, coisa de projeção, muita luz, muita cor. Eu gosto muito disso, de multidisciplinas, vamos dizer assim, multilinguagens. Então, para mim, o estalo foi esse. Quando eu vi que a música, o papel que ela tinha num teatro, ainda que assim, o papel é importante, mas eu não tô em primeiro plano no musical. Então, assim, por isso que eu falo, é um negócio, uma coisa muito legal de fazer, tá tocar em teatro musical, tocar em orquestra, tocar, enfim. Mas não é um trabalho que coloca o pianista aqui para o público, coloca o pianista bem atrás. Isso quando o público sabe que tem uma orquestra tocando lá embaixo do palco. Então, eu gostei muito de entrar nesse universo. Foi tipo assim, quando eu comecei a fazer os musicais, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar nisso. Tipo assim, vai ter audição para o cabaré, para músico. Já mandei material, logo depois da Avenida Q, passei e falei, nossa, tô lindo nisso aqui, cara. Posso fazer isso para sempre. Eu acho que gostei tanto, me dediquei tanto, que eu ficava caçando os trabalhos para fazer. Qualquer coisa que aparecia, eu pegava, assim, né, com um certo filtro, mas algum cantor vai fazer um recital em algum lugar e vai tocar só o repertório da Disney. Eu pegava para fazer todos esses freelas, vamos dizer assim. Então, acho que esse estalo foi esse. Eu fui paralelamente estudando minha parte erudita ali, pensando no meu TCC. Meu TCC foi sobre o uso do piano nas trilhas sonoras de filmes. Assim, estou resumindo bem o tema, mas foi focado em trilha sonora, vamos dizer assim. Porque assim, acho que foi o mais próximo do que eu consegui trazer teatro, o que eu fazia de teatro com o que eu fazia de música na faculdade. Eu tentei unir isso no meu trabalho final, digamos assim. Então, eu fui carregando isso paralelamente, porque era um universo que era muito bom de fazer parte, assim, de fazer essa costura das músicas, de você criar um clima, né, criar uma tensão com a música, e aí fui desmembrando isso para outros trabalhos. Trabalho como compositor também. Tem um infantil que chama Telhado de Ninguém, que a gente até ganhou alguns prêmios ano retrasado, que a música inteira, assim, é um espetáculo para crianças, né, mas não é infantiloide, assim, que envolve circo, que envolve tudo, cenas, não é musical, mas não tem falas, é só música o tempo inteiro. É 1 hora de espetáculo, só música, e a música toda original que eu criei, tipo, 2013. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, acho que a música aqui funciona assim, cria essa coisa assim. Então, isso sempre me interessou mais do que talvez uma coisa de tocar num repertório, um concerto clássico. E olha que eu estudo muito isso, né? Tipo, toda semana eu pego uma música erudita, estudo, aprofundo um pouco técnica, assim, ainda mais na quarentena. Eu peguei até coisas de Chopin que eu não estava estudando há muito tempo e reergui, né? Porque essas músicas você perde elas da mão muito fácil. Para quem toca piano sabe disso. Você não estuda, você leva 1 ano para aprender uma balada de Chopin, aí você fica 1 mês sem estudar essa balada, parece que você nunca viu lá na vida. Eu fiquei estudando essa quarentena, isso, fazer um parênteses, eu peguei uma balada de Chopin, que é em sol menor, falei, vou estudar ela, tô desde a faculdade querendo tocar isso aqui e fico só postergando. Aprendi, muito difícil, assim, muitas horas por dia, acho que eu tava assim umas 7 horas por dia nisso, sabe, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Depois fui mostrar lá para meu pai, que gosta e tal, fui tocar um dia, fiquei 1 mês sem estudar, não saiu nada. Falei, vou ter que aprender de novo. Mas, enfim, saí muito do assunto, mas em poucas palavras, acho que é isso. Foi esse colorido que o teatro musical traz, essa fusão das 3 linguagens, né? Da dança, da música e da cena, da parte cênica. Obrigada.
Sobre o... Só para... Eu acho que o Fernando vai querer fazer uma pergunta. Quer fazer, Fernando, agora? Enquanto não. Deixa o pessoal fazer, sabe, Seba? Tá, eu até ia te perguntar, Andrei, sobre isso. Você falou de pegar, estudar partituras muito difíceis. Tem um trabalho que você faz muito, que é de correpetidor, que até surgiu uma dúvida de algumas pessoas. Eu queria que você explicasse isso para o pessoal e falasse também sobre como que é como que funciona a sua cabeça durante esse processo de audição, por exemplo, que é você tocar a primeira vez. Nossa, é muito engraçado. Sim. Não, eu acho que esse é um assunto à parte, né? Que você pode falar muito sobre isso. Também. Cara, Você história tem, de... que você tem uma boa Bom, experiência com isso. Eu acho, assim, eu acho que esse é um dos trabalhos mais incríveis para quem trabalha com teatro musical. Porque, meu, é muito louco. É muito louco. Você tem sim. que ter uma cabeça absurda para... Enfim, explica ao pessoal aí melhor esse trabalho. Cara, eu basicamente, quando você vai fazer quando você se coloca como pianista correpetidor, que é acompanhar alguém, seja um músico, um clarinetista, um saxofonista, a ideia é que você não vai ter você não vai ter tempo para preparar aquilo que você vai tocar, porque a ideia não é você tocar bonito, é o cara mostrar, tipo, por exemplo, um violinista vai fazer um concerto, ele precisa de um pianista para ensaiar com ele. Se você estiver tocando ali, tipo, no tempo, bonitinho, não faz mal se você está errando, não tá. O importante é ele aparecer. Numa audição, importante é a banca ver o cantor. Se o pianista errar tudo, e mesmo assim o cara cantar, e a banca viu que o cara canta bem, que até se vira bem quando o pianista erra e tudo mais, tá bom. Mas assim, isso eu também só fui descobrir depois de muito tempo, quando eu já estava fazendo isso bem. Porque no começo, as primeiras vezes que eu fiz correpetição, assim, a primeira vez que eu fiz uma correpetição foi assim, acho que foi na época da faculdade, devia ser 2011. Um cantor foi fazer uma audição do musical do Rei Leão. E aí, mano, olha isso, eu não conhecia He Lives in You. Pra você ver o quão ignorante eu era em musical. Aí ele falou assim, cara, preciso preparar essa música, vai vir a banca da Alemanha assistir e tal. Você pode passar lá comigo? Aí, mano, gelei, né? Tipo assim, eu nem ia cobrar. Eu gelei porque eu falava, mano, eu tenho que fazer isso bem, porque eu vou preparar ele e tal. Aí eu falei, tá, cara, mas me deixa eu preparar, deixa eu estudar isso em casa. Aí eu fiquei estudando, ouvindo, estudando. Hoje em dia, cara, tipo assim, a pessoa me dá a partitura na hora e fala, vamos lá. Mas assim, a leitura melhorou, minha leitura de partitura, e isso é treino, isso é pressão. Te bota na fogueira, você tem que tocar, você usa todas as sinapses que você tiver na sua cabeça para aquilo. E aí você sai tocando. Né? Que o mais importante é você não parar, mesmo que você toque só uma parte, toque só uma mão. E isso você vai pegando a manha também, né? Tipo, se alguém vê que uma partitura é muito difícil, que é umas pessoas que inventam de trazer o Wicked, cara, o Wicked é muito difícil de tocar à primeira vista. A sorte que, assim, tipo, Defying Gravity eu conheço, Wizard and I eu conheço, mas, assim, são músicas que, mano, até quando você ensaia com o cantor 3 dias antes, na hora sai diferente. Tipo assim, é difícil. Então, no começo, eu fui sendo colocado em umas fogueiras, no próprio ensaio do cabaré foi fogueira, porque assim, tipo, um tanto disso de partitura para tocar ali na hora, e a partitura do cabaré é muito difícil. Mas assim, tinha outros pianistas, então a gente se revezava e eu tava ali meio o novinho da turma que tava aprendendo. Eu tinha acho que 23 anos. Então eles pegavam leve. Mas aí em audição, a primeira vez que eu fiz uma audição também eu tava super nervoso, cara. Foi a audição do Era do Rock, que o Paulo Nogueira falou, você quer fazer essa audição? Você pode fazer essa audição? Eu falei, posso. Eu falei, caramba, mano, o que eu vou fazer? Eu me dei a partitura no domingo, a audição era na segunda. Porque, assim, você, teoricamente, não precisa estudar. Mas o que acontece? O musical da Era do Rock não é um musical difícil de tocar, porque são as músicas bem quadradinhas. A maioria do repertório eu já conheço, porque eu tocava isso em banda. Então, o próprio Paulo Nogueira confiou isso em mim, porque ele sabia que eu tinha esse repertório já. Então foi mais fácil. Aí em casa eu preparei as músicas e tal, dei uma estudada boa, assim, tipo, escolhia, tipo, vi quais as músicas que eles mais iam cantar, né, as meninas e os meninos, e fiz um estudo mais aprofundado, vi onde podia dar problema e tudo mais. Hoje em dia eu já não faço tanto isso, essa preparação toda, porque eu vejo que musical que eu falo, headers, tá, vão levar Legalmente Loura, vão levar Beetlejuice, vão levar... O que mais? Agora não tá fugindo tudo. Mas, sabe, tem uns musicais que são bons para levar uma audição de Heather, vocês sabem isso, acho que melhor que eu. Apesar de que agora estou lembrando da audição do Heather. Eu levei Queen, né, para tocar, você lembra? Nossa, eu amo quando levam Queen, cara, porque, tipo, eu toquei acho que todo o repertório do Queen na minha vida, eu tô com um projeto agora que é tributo ao Queen,
Então, assim, quando levam essas músicas assim para essas bancas, eu fico muito aliviado, porque música de musical na hora da audição tem que ser uma música, mano, pá, pra frente. Que você vai, você canta 16 compassos, você mostra, tipo, técnica, você mostra resistência, mostra belt, mostra grave, mostra agudo, mostra tudo. E o pianista, cara, assim, pode ser um pianista que tá ali, primeira vez, ele não vai errar, sabe? De tão simples que é. Acho que a pessoa tem que simplificar nessa hora. Claro que ela tem que se ajudar também a mostrar uma coisa legal do perfil dela, mas se ela souber escolher bem uma música e uma partitura, vai ajudar muito. Parênteses aqui. Muito importante quando a pessoa for se preparar para uma audição, fazer o repasse com o pianista por causa disso. As pessoas... Nossa, eu estou disparando a falar, deixa eu respirar. As pessoas, quando vão fazer um repasse com o pianista, elas estão muito preocupadas, é que esse assunto me interessa muito. Elas estão muito preocupadas com afinação, com belting, com não sei o quê, com a voz alcançar, cara, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar com o pianista é ver se aquela partitura tá certa, é ver se o recorte que você fez dos compassos tá bom. Todo esse trabalho é importante. Então, cara, eu tô perdendo muito o fio da meada. A gente tá falando das audições. Nas audições, eu comecei a fazer, como eu falei, a primeira audição que eu fiz foi a do rock, então foi mais light. Mas eu vou falar para você, eu lembro do primeiro cara que entrou para fazer a audição, primeiro, assim, do dia, que eu toquei, eu falei, gente, será que eu acelerei? Eu fiquei mais noiado do que ele. Eu falei, será que eu acelerei? Porque, cara, eu tô decidindo o futuro de um profissional. Tipo, aquele musical pode pagar o salário dele, tipo, a estadia dele em São Paulo, tipo, a cabeça foi para os lugares, assim. Eu falei, que responsa, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá, beleza. Depois do quinto, você já tá até, tipo, de boa, já as músicas começam a se repetir e tudo mais. E nesse musical eu tive a sorte que eles escolheram músicas, eles mandaram as músicas, tem que ser essa e essa. Às vezes levavam umas de livre escolha, mas era tipo Bon Jovi, Queen, então era de boa, não pegou de surpresa. Então eles tocaram, eu tinha que tocar as músicas que já estavam ali já eram do musical, tranquilo, assim, tipo, foi uma experiência assim boa para começar, sabe? Aí depois teve do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi um pouco mais difícil, porque as músicas estavam meio bagunçadas, assim, ainda a gente não conhecia muito bem, mas eu fiz uns mapas. Isso que eu ia te perguntar, porque no caso, por exemplo, o Castelo Rá-Tim-Bum, tinham músicas da série, só que tinham muitas músicas autorais. Como que é para você, numa situação dessas de musicais autorais, que tipo, nem você tem referência? Esse musical foi assim, eles falaram assim, Andrei, você pode tocar nessa audição? A gente vai te mandar as músicas e só. Aí, tipo, hoje seria um negócio que eu falaria assim, pô, me ajuda a te ajudar, né? Porque, assim, eles mandaram as músicas que o Paulinho Ocanha gravou em casa, tocando piano, e eu tive que aprender essas músicas de ouvido. Eles não deram partitura. Então, eu tive que... Alguém falou que o tempo tá terminando. Quanto tempo a gente tem? Menos de 1 minuto. Quer parar aqui? Eu retomo depois? Acho melhor, né? Porque vai Então para vamos. uma hora para outra. Então segura aí a informação que você ia dar pra gente. Tá aqui. A gente sai daqui, então? Não,